Saiba como e quando é que surge a relação entre o fisco e os demais sujeitos da ordem jurídica. Neste vídeo, vamos falar da relação jurídica tributária. Uma relação que não se confunde com a relação jurídica privada, onde o princípio da autonomia da vontade impera e que as partes precisam de dar o seu acordo para que se vejam vinculados numa determinada relação. Ou seja, não haverá relação jurídica privada de acordo com este princípio se uma das partes não verter o seu acordo para nela estar. Mas antes de avançarmos, subscreva já este canal e acompanhe todos os meus conteúdos. A relação jurídica tributária é o vínculo que liga a administração fiscal ao contribuinte e a todos os obrigados tributários. Como em qualquer outra relação, também na relação jurídica tributária existem dois polos. Existe o lado ativo e existe o lado passivo da relação. Do lado ativo está o Estado, que tem o poder de exigir o cumprimento da obrigação tributária ou do pagamento do imposto, e do lado passivo está o sujeito passivo ou o contribuinte, que tem o dever de cumprir com a obrigação tributária ou do pagamento do imposto. Vejamos. A relação jurídica tributária, ela se estrutura sempre entre um sujeito ativo, um sujeito passivo e o conteúdo da relação. O sujeito ativo é o Estado, que é representado pela Administração Geral Tributária, e o sujeito passivo é o contribuinte e outros obrigados tributários. O conteúdo é o imposto e as demais obrigações tributárias que concorrem para o cumprimento da obrigação principal, que é o pagamento do imposto. Mas neste domínio, a vontade do contribuinte é irrelevante para que ele se veja envolvido numa relação com a administração fiscal, na medida em que é a lei que faz surgir esta relação conforme decorre do artigo 24 do Código Geral Tributário, o qual determina que a obrigação tributária constitui-se com a verificação dos factos que definem a incidência do respectivo tributo, salvo nos casos previstos na lei. Como é que nós traduzimos isso? Vamos dar aqui o exemplo do Código do Imposto sobre o Rendimento do Trabalho, que visa tributar o rendimento do trabalho. A incidência do imposto, a incidência deste imposto é o rendimento. Uma vez obtido o rendimento, então o facto previsto na incidência está consumado. Daí surge a obrigação tributária ou a relação jurídica tributária entre o titular daquele rendimento com a administração fiscal. Trata-se de uma relação de supremacia e de subordinação, em que a administração fiscal tem o poder de ditar o direito, ou seja, de liquidar o imposto unilateralmente e de exigir o seu pagamento, quer o contribuinte concorde ou não. É uma manifestação do poder da autoridade ou do ius imperi, característico da administração pública. É por esta relação desproporcional que o artigo 23 do Código Geral Tributário organiza um conjunto de garantias para mitigar o desequilíbrio que a natureza da relação implica. Ou seja, o facto de não ser uma relação paritária em que as partes têm direitos e obrigações recíprocos, o contribuinte entra para esta relação naturalmente numa posição mais fragilizada. E para terminar, importa agora falar com algum detalhe sobre o conteúdo da relação. O conteúdo da relação jurídica tributária corresponde naturalmente no pagamento do imposto, que é a obrigação principal. Portanto, a obrigação principal corresponde no pagamento do imposto. Depois tem as obrigações acessórias. As obrigações acessórias visam assegurar, elas são instrumentais à obrigação principal porque visam assegurar o cumprimento da obrigação principal. Ou seja, os contribuintes do imposto industrial, eles estão obrigados a entregar uma declaração modelo 1 no final de cada exercício contabilístico fiscal. Portanto, essa declaração corresponde na obrigação acessória que vai garantir o cumprimento da obrigação principal, que é o pagamento do imposto. É na declaração onde os contribuintes indicam todos os factos contabilísticos que vão conduzir à liquidação do imposto e o correspondente pagamento. As obrigações acessórias, elas podem ser de natureza patrimonial ou de natureza não patrimonial. De natureza patrimonial são, desde logo, as penalidades, por exemplo, pela não entrega da declaração dentro do prazo estabelecido por lei, ou os juros compensatórios
também aplicados quando o contribuinte não liquida o imposto dentro do prazo estabelecido por lei, está previsto no artigo 52, número 5 do Código Geral Tributário, cuja taxa é de 1%, e os juros de mora com a mesma taxa, que é aplicado quando o contribuinte não entrega o imposto aos cofres do Estado dentro do prazo também estabelecido por lei, previsto no artigo 51. Tem ainda a penalidade aos contribuintes do imposto industrial que, na declaração, tenham indicado despesas como sendo confidenciais. Portanto, estas despesas confidenciais, o Código Geral, o Código do Imposto Industrial, manda aplicar uma tributação autónoma, a taxa de 30%, está previsto no artigo 17, número 4 do Código do Imposto Industrial, a título, portanto, de agravamento da tributação pelo facto do contribuinte ter classificado aquela despesa como confidencial e não indicar, portanto, os elementos que permitam à administração fiscal escrutinar aquela despesa. As obrigações não patrimoniais correspondem na prestação de informações acessórias, também auxiliam ou também são instrumentais para garantir, verificar a verdade material dos factos declarados pelo contribuinte. Dado desde logo aqui o exemplo do ficheiro SAFTE, os contribuintes estão obrigados a submeter todos os meses. Os contribuintes que estão enquadrados nos regimes geral e simplificado do Código de Imposto sobre o valor acrescentado. E também os elementos contabilísticos que os contribuintes estão obrigados a entregar com a declaração do imposto industrial. Estas são, portanto, as obrigações acessórias de natureza não patrimonial, mas que podem também redundar em patrimonial em caso de incumprimento. E assim, terminamos por aqui. Se gostou do vídeo, não se esqueça de pôr like e de deixar o seu comentário. Muito obrigado e até a próxima.